Olha pra essa mulher. Sério, olha pra ela. Agora, se concentra no ponto vermelho no nariz dela por 10 segundos, sem desviar o olhar e sem piscar. Tá, agora quando esse tempo se esgotar, eu vou mudar rapidamente para uma tela branca. E eu preciso que você mantenha os olhos abertos o tempo todo. Tá preparado? E tá vendo o que eu tô vendo? Sim, dá pra ver claramente essa moça em cores naturais. O que significa que eu acabei de fazer você ver algo que você realmente não viu. Legal demais, né? Mas como é que isso funciona? Bom, vem comigo enquanto a gente dá uma olhada em algumas ilusões de ótica incríveis e descobre a explicação por trás delas. Pareidolia. Você enxerga rostos humanos em coisas com padrões aleatórios, tipo esse café, esse toco de árvore, ou essa parede velha. Tem gente que diz que consegue até ver um rosto na lua. A gente vê rosto em tudo. Então, com isso em mente, você consegue ver o que está escondido nessa imagem? Encontrou? Tem um rosto ali embaixo da orelha. A nossa tendência de encontrar padrões como esse em lugares abstratos é chamada de pareidolia. Na maioria das vezes, vemos rostos onde não há rostos reais, porque os humanos são super sintonizados a procurar rostos. Faz parte da nossa psicologia social. E usar isso para fazer ilusões de ótica remonta a 1880. Então sabemos sobre o fenômeno há muito tempo. Aqui tá outra variante com um urso. Dá uma olhada aí se você consegue ver o rosto. Identificou? Tá bem aqui, ó. Foi fácil, né? Bom, acabou o aquecimento. É hora de colocar sua pareidolia à prova. Quantos rostos você vê nessa árvore? Você tem 10 segundos. Diz aí. Beleza, acabou o tempo. Quantos você conseguiu? 6? 7? Me fala aí nos comentários. E quando você for fazer isso, aproveita para clicar nos botões de curtir e inscrever-se também. Mas voltando aos rostos, quantos você acha que eram? Na verdade, eram 10. Caramba, tem pelo menos uns 4 a mais do que eu tinha achado. Tá, agora é hora de virar esse conceito de cabeça para baixo. Literalmente. Pareidolia corretiva. Olha para essa imagem de um rosto virado de cabeça para baixo. Embora possa não parecer fora do comum a princípio, dá uma olhada mais de perto, viu? Tá, agora a gente vai virar para a orientação correta e... meu Deus do céu! Cara, como é que isso parecia normal de cabeça para baixo? A imagem foi editada de uma maneira bem simples. Os olhos e a boca foram virados. E aqui tá outro exemplo. Taylor Swift feliz, Taylor Swift horrorosa. O que tá acontecendo? Bom, como se vê, as nossas mentes são tão programadas para reconhecer e ler rostos, que quando a gente se depara com um que não funciona bem, os nossos cérebros tendem a corrigir a imagem para dar sentido a ela. Como os olhos e a boca são tão expressivos, se eles forem legíveis, a gente consegue imaginar o resto com facilidade. Acredita-se que a gente faz isso porque reconhecer expressões e rostos humanos era tão importante para nossa sobrevivência enquanto evoluíamos, que o nosso cérebro se esforçava muito para fazer isso. E isso foi apelidado de efeito Thatcher, como um exemplo inicial da ilusão usada pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Mas será que dá pra ter certeza de que tá invertida? Ela franziu tanto a testa que é meio difícil dizer. Curiosamente, há outra maneira dos nossos cérebros serem enganados por olhos e bocas em rostos, que é dobrando-os. Olha pra essa imagem de um homem com 4 olhos e 2 bocas. Percebeu como os olhos dele meio que deslizam na tela? Isso acontece porque o seu cérebro fica tentando encontrar um ponto de ancoragem. Você sabe que um humano deve ter uma boca e 2 olhos, então continua tentando encontrar a versão correta do rosto dentro disso. Você consegue dizer quais olhos e bocas são os verdadeiros aqui? É mais difícil do que você pensa. Agora dá uma olhada nesse aqui. Impossível, né? Rostos monstruosos. Como aprendemos, rostos podem causar curto-circuito nos nossos cérebros com bastante facilidade. Ainda assim, esse aqui leva o prêmio. Eu quero que você olhe fixamente para a cruz no meio da tela e não desvie o olhar. Vê aí se você nota alguma coisa estranha acontecendo.
Bizarro, né? O que tá acontecendo aqui é que o seu cérebro tá percebendo as características faciais nas imagens da esquerda e da direita, mas como elas estão na sua visão periférica, os dados do rosto estão incompletos. Para fazer sentido, o seu cérebro as junta. Isso faz com que os rostos pareçam distorcidos, quase como caricaturas quando você não tá olhando diretamente para eles. Tá, vamos transformar isso numa brincadeira. Sem desviar o olhar da cruz, você consegue dizer quem tá aparecendo nas imagens da esquerda e da direita? Cara, eu cheguei a pensar que tinha visto o Sid da Era do Gelo, mas não, é o Tom Cruise e o Will Ferrell. Tá, tenta esse aqui. É uma bruxa? É, acho que não. É a Angelina Jolie e a Nicole Kidman. Tá, só mais uma. Pera aí, é o meu pai? Não, é o Nicolas Cage e o George Clooney. Mas e aí, você acertou alguma? Me conta aí embaixo, tá? Esse negócio tá realmente me assustando. Quem aí tá pronto pra uma mudança de perspectiva? Sala de Ames. Tem algum baixinho aí assistindo? Um salve pra vocês e todo o meu respeito. Mas ainda assim, vocês provavelmente não são tão baixos assim. Caramba, esse cara aqui é minúsculo. Ou será que não? Fala sério, o que tá acontecendo? O que você tá vendo aqui não é algum tipo de transição entre mundos. Isso aqui se chama Sala de Ames. Essa é uma sala construída de uma forma especialmente alongada e decorada com padrões desproporcionais para esconder a profundidade. E dessa forma, ela parece ser uma sala totalmente normal quando vista do ângulo certo. Como você pode ver na nossa reconstrução de alta tecnologia, é uma configuração bem elaborada, mas quando visto do ponto certo, o efeito, chamado compressão de perspectiva, engana os nossos cérebros, fazendo-os pensar que algo distante é na verdade apenas menor. Salas de Ames podem criar impressões realmente intensas, onde as pessoas em primeiro plano parecem estar no mesmo plano que aquelas mais distantes, fazendo parecer que são de tamanhos muito diferentes. Algumas salas até adicionam móveis ou decorações que também são distorcidos em proporção e localização, mas que parecem do mesmo tamanho relativo em uma cena como essa, o que ajuda a forçar essa perspectiva e torna a ilusão mais difícil de identificar. Tá, mas você conseguiu enxergar através dessa ilusão? Porque eu aposto que você não vai conseguir com essa próxima. Anamórfico. Agora, compressão de perspectiva não é a única maneira de distorcer a forma como vemos o mundo, e a artista brasileira Regina Silveira sabe muito bem. Em 2010, ela criou a exposição Abyssal, e como o nome sugere, é realmente abissal. Essa galera tá flutuando sobre uma queda íngreme do lado de um arranha-céu? É, claro que não. O piso plano da galeria teve janelas pintadas em um ângulo específico, mas quando visto de um ângulo oblíquo, como no topo dessas escadas perfeitamente posicionadas, as janelas esticadas no chão parecem janelas normais em uma parede, fazendo com que esses caras pareçam estar flutuando. Isso é conhecido como efeito anamórfico, e é alucinante. Mas quando aplicado a uma escala muito maior, a arte anamórfica fica muito mais interessante, como o artista francês Gier provou várias vezes. Em 2021, ele aplicou a obra La Ferita nesse palácio em Florença, na Itália. Olhando de frente, parece um pouquinho estranho, mas se você pegar no ângulo certo, parece que está olhando direto para o coração do edifício através de uma fenda. Mas por maior que seja, não é o maior trabalho de Gier, mas sim a sua intervenção no Museu do Louvre. Em 2019, ele e um exército de 400 voluntários pintaram o pátio do famoso Museu de Arte assim. Isso aqui não parece com nada, pra falar a verdade. Mas se a gente olhar desse ângulo, meu Deus, ele transformou o famoso teto de pirâmide de vidro do Louvre em uma pirâmide ainda maior enterrada abaixo do solo. Os visitantes tinham permissão para chegar perto dele, mas cada passo que davam no papel rasgava, desfazendo-o gradualmente até que grandes buracos começassem a aparecer nessa ilusão gigantesca. Só assim para acabar com o efeito. Pós-imagem negativa. Tá, voltando para aquela foto da mulher lá do começo do vídeo. Como é que você conseguiu ver essa imagem em cores corrigidas quando ela não estava na tela? Quer tentar de novo? Tá, mas agora a gente vai usar outra imagem. Essa aqui é diferente, mas você já sabe o que fazer. Se concentre no ponto vermelho, não pisque e mantenha os olhos abertos. Tá, vai aparecer uma tela branca agora. Cara, isso é mágico. Quer dizer, na verdade não é. Tudo depende das células nos seus olhos, chamadas células receptoras ganglionares. Essas células podem identificar pares de cores nas imagens que você vê. Preto e branco, vermelho e verde, azul e amarelo. Esses canais se combinam, mas nunca se cruzam. É por isso que você nunca vê um verde avermelhado ou
tom amarelo azulado. Então, quando você olha para uma imagem invertida como essa, você superexpõe ou cansa metade desses pares de receptores de cores. Então, quando você olha para a tela branca, esses receptores expostos estão fracos, mas os receptores opostos ainda estão disparando. Não tão fortemente quanto os outros receptores estavam, mas muito mais do que quando estavam fatigados. Então, a falta de verde, preto e azul faz você achar que está vendo uma mistura de vermelho, branco e amarelo, transformando essa imagem negativa em uma imagem positiva. Impressionante. Carros crescentes. Tá, eu vou te dar 5 segundos para essa aqui. Dá uma olhada nessa imagem e me fala, qual carro é o maior? Acabou o tempo. Você disse esse? Tá, e quantas pessoas aí falaram que era esse aqui? Errado também. Na verdade, nenhum deles é maior, porque todos são do mesmo tamanho. Talvez essa imagem não tenha funcionado para você. Então, vamos mudar o ângulo. Dá uma olhada nesses carros. Eles não podem ser todos do mesmo tamanho, né? Pois é, mas eles são. Mas como é que isso é possível? Bom, mais uma vez, tem tudo a ver com o nosso senso de perspectiva. Você sabe que os objetos parecem maiores para nós quanto mais próximos eles estão. Então, quando vemos uma imagem que nem essa, os nossos cérebros sabem que os carros devem ficar menores quanto mais longe do nosso ponto de vista. Então, se há algo em uma imagem que faz parecer que as coisas estão ficando mais distantes, que nesse caso aqui é a estrada, então o nosso cérebro pensa que se o carro não está diminuindo de tamanho, ele deve ser maior. O cérebro às vezes é bem preguiçoso. A ilusão de Ponzo. Se você acha que a gente precisa de carros, estradas e salas chiques para mexer com a nossa perspectiva, então se prepara para ser humilhado. Uma das maneiras mais eficazes de enganar os nossos cérebros é apenas usando algumas linhas. Aqui ó, qual linha você acha que é maior? Sim, a essa altura você já deve saber que não é o que você esperava. A verdade é que elas têm exatamente o mesmo tamanho. Aqui está uma versão que brinca com a ideia de trilhos de trem. As linhas amarelas parecem diferentes em comprimento para você? A de cima é mais longa, né? Bom, apesar do que os seus olhos podem dizer, essas duas linhas amarelas têm na verdade o mesmo comprimento. A razão pela qual isso acontece é que as duas linhas nas laterais inclinadas para dentro criam uma sensação de profundidade que projetamos nas linhas horizontais, mesmo quando ela não tá lá. Ainda mais simples é a ilusão de Miller-Lyer. Dá uma olhada e me diz qual linha é mais longa, a de cima ou a de baixo. Embora a linha de cima pareça obviamente mais longa, elas são na verdade do mesmo tamanho. Tá vendo? Mais uma vez, são as linhas inclinadas que são as culpadas. A imagem superior sugere uma linha horizontal mais longa se ramificando, enquanto a inferior sugere uma linha mais curta sendo esmagada. Tá, agora chega disso e vamos voltar para o mundo real que eu cansei dessas linhas complexas. Cubos elusivos. Então, nosso senso de profundidade pode ser facilmente enganado em imagens 2D, mas aposto que você acha que é mais fácil identificar uma ilusão 3D, né? Bom, vamos testar. Quando você detectar o que realmente está acontecendo aqui, me fala nos comentários. Caramba, não é que o tal do cubo não era um cubo? Um truque muito legal. Ainda mais considerando que tudo que é preciso são 3 pedaços de papel e o ângulo certo da câmera. Tá, vamos tentar de novo. Assiste esse próximo vídeo com atenção e me diz se você achar que viu algo fora do normal. Caramba, eu tava convencido de que era um cubo até o final. Eu acho que a luz nesse aqui interfere nas sombras, e isso dificulta que a gente determine a forma verdadeira. Os contornos nas bordas desses cubos falsos também ajudam a vender a ilusão de profundidade. Mas, de novo, isso significa que eles só parecem certos do ângulo perfeito. É a mesma coisa quando eu vou experimentar calças. Tons de cinza. Dá uma olhada nessa imagem, parece um tabuleiro de xadrez padrão, né? E acho que esse cilindro enorme seria tipo uma mega rainha, sei lá, eu não sei jogar xadrez. Enfim, olha para os quadrados rotulados como A e B, qual deles é mais escuro? Você disse A, então parabéns, você tá errado. Porém, essa é a resposta da maioria das pessoas. Como você pode ver aqui, quando os quadrados são colocados lado a lado, eles são na verdade exatamente do mesmo tom. Essa ilusão funciona de maneira semelhante à última. Todo mundo sabe que quando uma sombra é projetada
debruçada sobre o objeto, a sua tonalidade fica mais escura. E aqui vai um exemplo semelhante, chamado ilusão Corn Sweet. Dá uma olhada nesses dois gradientes. Qual lado da imagem você diria que é mais escuro, o esquerdo ou o direito? Na verdade, as extremidades mais distantes da imagem são do mesmo tom. Vemos o tom mais escuro à esquerda, que influencia nossa compreensão da progressão do gradiente. Isso parece familiar, né? A essa altura você deve estar percebendo que muitas ilusões de ótica aproveitam o fato de que os nossos cérebros tendem a preencher as lacunas muito mais do que a gente percebe. Da mesma forma que ele assume que a sombra aqui deve ser mais escura, ele assume que o carro mais distante nessa imagem deve ser o menor. A teoria é de que os nossos cérebros fazem isso por conta da importância dos tempos de reação rápidos durante a evolução. Afinal, se você estivesse no meio da selva e achasse que viu um tigre, você ia preferir parar e pensar bem ou sair dali, mesmo que fosse só uma pedra listrada. Isso faz sentido de várias maneiras. Olha essa imagem por alguns segundos. Sim, aposto que à primeira vista você ficou tipo, ué, como assim? A perspectiva aqui realmente faz parecer que a cabeça pertence a esses ombros nus, mas na verdade ela pertence à pessoa de blusa branca. Ainda assim, os nossos cérebros preferem fazer uma suposição rápida sobre uma imagem do que se recusar a interpretá-la. Os nossos cérebros preguiçosos podem ser enganados pelas coisas mais estúpidas, né? Movimento inventado. Então, nós humanos estúpidos podemos ficar facilmente confusos com imagens paradas, mas o movimento pode ser igualmente desconcertante. Por exemplo, o que você está vendo no momento é um círculo se movendo para cima e para baixo dentro de outro círculo. O movimento é bem rígido, né? Bom, em alguns segundos você vai ver como essa percepção vai mudar. Vamos ver o que acontece se eu colocar outro círculo aqui que se move na horizontal. E agora vamos adicionar outro e mais um, até que chegamos a 8 círculos. E é aqui que algo louco acontece. Em vez de você ver 8 círculos se movendo individualmente, acaba vendo um grande círculo que se move. Se isso não te impressionou, dá uma olhada nesses discos. Mas deixa eu te avisar, se você é sensível a luzes piscantes, é melhor pular esse vídeo 2 minutos pra frente, porque as próximas 3 ilusões incluem imagens piscantes. Em qual direção você acha que eles estão se movendo? Você falou esquerda, né? Na realidade, eles não estão se movendo. Tá vendo? Eu adoro essa ilusão. Mas então por que a gente acha que estão se mexendo? Bom, os nossos cérebros tendem a agrupar vários elementos de informação visual, incluindo o movimento, em uma coisa só. Isso significa que quando vemos um monte de objetos menores em movimento, o nosso cérebro tenta dar sentido a eles encontrando uma maneira de conectá-los. É assim que um monte de círculos se movendo para frente e para trás pode se tornar um círculo rolante. Mas também é a razão pela qual alguns rabiscos oscilantes em uma tela podem parecer um personagem animado, e não só um monte de linhas em movimento. Desculpa, eu sei que essa é provavelmente a maneira menos mágica de descrever uma animação, mas vamos em frente. Movimento do cubo. Por falar em animação, quero que você dê uma olhada nesses cubos em movimento. Veja se você consegue dizer qual dos dois está se movendo mais rápido conforme mudam de direção e giram. Já adivinhou, né? Nenhum deles. Isso mesmo, por mais difícil que seja de acreditar, nenhum desses cubos está se movendo. O que realmente está acontecendo é que as cores e luzes estroboscópicas nos cubos lembram o movimento, embora os cubos em si estejam totalmente parados. Conforme os nossos cérebros tentam interpretar como os cubos estão se movendo, as setas oferecem uma sugestão subliminar que os nossos cérebros captam. Olha essa versão ainda mais simples do mesmo truque. Quantas vezes você acha que esses cubos giram em 5 segundos? Pois é, eles nem giram. Esses cubos são, na verdade, imagens estáticas, com seções das suas linhas estroboscópicas de uma maneira que sugere que estão girando. Se você prestar atenção em apenas uma borda de um cubo de cada vez, vai ficar fácil de perceber. Claro, a mágica não vem das formas, mas da ilusão de movimento. Dá uma olhada nessas duas rodas de cores. Para mim, o truque funciona ainda melhor com elas do que com os cubos. Ainda bem, porque eu tô cansado de ser enganado por tanto cubo nesse vídeo. A dançarina giratória. Para esse próximo truque eu vou precisar de um voluntário. Isso, chega mais, vem aqui. Isso, você aí na plateia. Isso, essa silhueta de mulher composta de 34 quadros de animação. Você vai ser perfeita. Agora que temos a nossa adorável voluntária, eu preciso de você. Se concentra na dançarina giratória e tenta não desviar o olhar. E agora, prestando bastante atenção, eu quero que você me diga para qual lado ela tá girando. Para a esquerda?
Tem certeza? Olha pro braço dela. Agora olha pra perna. Ela tá girando pra direita ou pra esquerda. Ao se concentrar em uma área, você pode se forçar a inverter a animação. Isso é uma loucura, né? E eu prometo que a animação é um loop simples e você não tá sendo enganado. O que você acabou de ver é talvez o exemplo mais famoso do que é chamado de ilusão de silhueta. A razão pela qual funciona é devido à falta de informações visuais claras que nos são dadas. A dançarina claramente está se movendo, mas o fato de estar em silhueta significa que ela está completamente sem profundidade. E isso torna difícil dizer se ela está de pé sobre a perna direita e girando para a esquerda, ou sobre a perna esquerda e girando para a direita. Para a gente ver outro exemplo, confere essa forma giratória. Em qual direção ela parece estar girando para você? Tem certeza? Tenta olhar para um outro canto da imagem e depois fazer ela mudar de direção. Olha, eu acho essa bem fácil de inverter. Se você só conseguiu vê-la girando em uma direção até agora, deixa eu te ajudar. Assustador, né? Essas simples linhas são capazes de dar aos nossos cérebros todas as informações que precisam para decidir em qual direção a dançarina gira. E uma salva de palmas para nossa querida voluntária e todos os 34 quadros dela. Efeitos pós-movimento. Tá pronto para uma ilusão de ótica das antigas. E quando eu digo antiga, eu quero dizer muito antiga mesmo, já que ela foi escrita por Aristóteles em 350 a.C. Tá vendo essa imagem estática de uma cachoeira? Bom, seu cérebro vai fazê-la se mover. Olha para o ponto azul no seu monitor e tenta não desviar o olhar por pelo menos 20 segundos. Eu vou até colocar um som suave de cachoeira enquanto isso. Peraí, a água tá se mexendo para trás? Na verdade, ela não tá se mexendo. Essa é uma ilusão de efeito pós-movimento, originalmente chamada de ilusão da cachoeira no final dos anos 1800, supostamente porque se você olhasse para uma cachoeira por tempo suficiente, as pedras se projetando poderiam parecer como se estivessem se movendo na água. Mas isso não funciona só para imagens de rolagem vertical. Basicamente, qualquer padrão de espiral, rolagem ou oscilação pode ter esse efeito. Quer ver o que eu tô falando? Olha para esse padrão de movimento por 20 segundos e depois olha para o seu teclado. Eu fico esperando. Tá, olha agora. Caramba, o meu teclado virou uma sopa de letrinhas. Como é que isso acontece? Bom, tudo depende do córtex visual no nosso cérebro e de como interpretamos os padrões de movimento. Quanto mais tempo permanecemos fixados em um movimento ou padrão de movimento, mais lento fica o tempo de resposta das células no nosso córtex visual. De modo que quando desviamos o olhar da fonte desse movimento, os nossos cérebros essencialmente ainda estão procurando por ele e o colocam sobre o que quer que estejamos olhando. Curiosamente, isso geralmente tem o efeito de criar um movimento inverso ao que estávamos vendo. É por isso que aquele rio parecia estar fluindo para trás. Será que se eu assistir um time-lapse de alguém ficando careca e depois olhar no espelho, eu vou lembrar como é que era ter cabelo? Cegueira induzida por movimento. Fala a verdade, como é que anda sua visão? Eu lamento dizer, mas ela ainda não vai ter descanso. Coloque os seus olhos no ponto no meio dessa imagem e concentre-se bastante. Depois de alguns segundos, você talvez comece a notar algo. Ou devo dizer, parar de notar algo. Se você ainda estiver olhando para esse ponto no centro da tela, provavelmente está passando pelo que é chamado de cegueira induzida por movimento. Aqui está outra variante que eu acho que funciona ainda melhor. E lembre-se de se concentrar no ponto. Depois de fazer isso por alguns segundos, você consegue dizer o que são os objetos na roda? Eu não consigo. A cegueira induzida por movimento se refere a um fenômeno em que as informações em nossa visão periférica parecem desaparecer quando o movimento é introduzido no centro do nosso campo de visão. Embora existam inúmeras teorias sobre o porquê disso acontecer, uma que parece fazer sentido é que o nosso cérebro está eliminando informações estranhas. Ou seja, se algo está correndo direto para você ou você está acelerando em direção a algo, essa coisa provavelmente é mais importante do que qualquer coisa em qualquer um dos lados. Opa, aquilo ali é um cupcake! Velocidade variável.
Dá uma olhada nesse loop, meio alucinante, né? Ele simplesmente continua para sempre. Quão rápido você diria que a câmera tá viajando aqui? Num ritmo de caminhada, dando um zoom bem rápido. Bom, experimenta isso. Usando as suas mãos, cubra os lados esquerdo e direito da imagem para que você esteja focando apenas no centro. Eita, que estranho. Eu poderia jurar que a gente estava mais rápido do que isso. Tá, agora vamos tentar o contrário. Cubra o meio da imagem e olhe para as bordas. Uau, agora aumentou bastante. Embora o efeito aqui seja dramático, faz todo sentido. A parte do meio da imagem aqui não muda muito conforme a gente avança. É mais como se o horizonte estivesse constantemente e lentamente entrando em vista. Em contraste, nas bordas externas os detalhes entram em foco e desaparecem em um piscar de olhos. Você pode testar isso no mundo real também. É só entrar em um carro de Fórmula 1, dirigir na velocidade máxima e desviar o olhar da estrada. Quer dizer, não faz isso. Seria muita loucura. Paralaxe. Eu sei que a gente já falou de várias coisas bem malucas nesse vídeo e questionou muitas das nossas noções pré-concebidas, mas ainda assim, podemos todos concordar que aviões comerciais não podem pairar no ar. Eles só conseguem se mover para frente, mas não ficar parados no ar. Todo mundo sabe disso. Eita, que diabos tá acontecendo aqui? Tá, não entre em pânico. Isso não é a prova de que você tá vivendo num videogame cheio de bugs. O que você tá vendo aqui é o que é conhecido como efeito paralaxe. Ele ocorre quando objetos em movimento são testemunhados por um espectador, cujo ponto de vista também tá mudando. Ele é mais pronunciado quando o espectador se move mais rápido do que o objeto observado. Aqui, o cinegrafista também está em um avião em movimento rápido, criando a ilusão de que o avião na janela tá pairando no mesmo lugar. É fácil detectar esse efeito com aviões, já que eles tendem a ser fáceis de ver. Mas o efeito também pode ocorrer em fotografia padrão, como nessa tomada de drone da Torre Eiffel. Olha só como o primeiro plano e o fundo parecem estar rolando em direções diferentes. Isso porque as suas posições relativas estão mudando em relação à câmera. Então, da próxima vez que você vir um avião congelado no ar, lembre-se de que é só uma ilusão de ótica baseada em movimento. Ou isso, ou precisam reiniciar a Matrix. Animação segmentada. Falando em movimento, aqui tem uma bem divertida. Dá uma olhada nessa maravilhosa obra de arte. O que isso parece pra você? Um daqueles testes de Rorschach? Não poderia ser mais óbvio do que é. Tá, talvez isso aqui torne mais óbvio. E aqui vai outra. O que parece pra você? Uma linda flor, talvez? Vamos dar uma olhada. A razão pela qual essas ilusões de animação segmentada funcionam é semelhante a como um zootrópio funciona. Os zootrópios são aqueles discos ou cilindros físicos que você gira para revelar uma pequena animação. As várias imagens em um zootrópio agem como os quadros da curta animação. Quando ele é girado rápido o suficiente, os nossos olhos param de distingui-los como quadros individuais e os misturam em uma animação fluida. Da mesma forma, cada quadro dessas animações segmentadas está presente ao mesmo tempo. É por isso que elas parecem manchas estranhas. Quando uma folha de papel com seções faltando é passada sobre a imagem estática, ela bloqueia certos quadros enquanto deixa outros visíveis. E isso leva à ilusão de movimento, com a animação funcionando para frente e para trás. Curiosamente, segmentar o nosso campo de visão pode mexer com a nossa percepção de velocidade e movimento também. Dá uma olhada nessa animação a seguir e me diz: os blocos estão se movendo na mesma velocidade ou em velocidades diferentes? Pra mim, o bloco azul parece um pouquinho à frente, enquanto o bloco amarelo tá um pouco pra trás. Mas vamos ver se isso é verdade. Nossa, parece que eles estão realmente se movendo na mesma velocidade. Isso provavelmente se deve ao fato de que a barra mais escura se mistura mais com as linhas escuras, enquanto a barra amarela se destaca, fazendo com que seu movimento seja mais segmentado. Tá, eu tô ficando um pouquinho enjoado. Que tal fazer uma pausa e tomar um café? Ilusão da parede do café.
Tá, a gente viu muitos movimentos malucos, animações e truques de câmera até agora. Para essa próxima ilusão, eu quero voltar para algo mais simples. Tão simples quanto você pode imaginar, na verdade. Dá uma olhada nessa imagem e me diz, as linhas nela são retas ou não? Parece que não deveria ser tão difícil de responder, né? Bom, que tal a gente se livrar de todas essas formas e cores estranhas e ir pro básico? Pronto, assim é melhor. Então, essas linhas são retas ou não? Tá de brincadeira comigo, né? Não tem como isso ser reto. Bom, essas duas imagens são exemplos do que veio a ser conhecido como a ilusão da parede do café. E as linhas nos dois casos são completamente retas. Não acredita? Aqui ó, vamos dar um zoom. Como assim? A linha não tem nenhuma inclinação. O que tá acontecendo? Bom, o mais impressionante é que ninguém sabe. Desde que foi descoberta pela primeira vez por Hugo Minsterberg em 1894, a teoria principal é que se resume à maneira como os nossos cérebros interpretam o contraste. Diferentes neurônios em nossos cérebros respondem a cores escuras e claras. Isso significa que as linhas mais escuras entre os quadrados brancos e pretos estão sendo interpretadas simultaneamente de duas maneiras diferentes, o que causa a ilusão de linhas inclinadas. Nessa versão da ilusão, o mesmo efeito talvez esteja sendo desencadeado por isso aqui, os pequenos quadrados quadriculados correndo ao longo das linhas horizontais. Mas isso é só uma teoria, porém é uma teoria que explicaria por que não se limita apenas a padrões horizontais. Agora confere essa variante aqui. Embora essa imagem possa parecer um vórtice profundo e espiral, dá uma olhada mais de perto. Esses círculos não se conectam de forma alguma, são apenas vários círculos, e não uma espiral. Que loucura, né? E aqui vai uma última imagem, dá uma olhada. Aqui as linhas não parecem inclinar, mas sim inchar, como se a imagem estivesse sendo comprimida. Ainda assim, quando a gente dá um zoom, dá pra ver que cada linha na imagem é perfeitamente reta. Que café colocaria algo tão desorientador na sua parede? A ilusão do cofre. Dá uma olhada nessa imagem e me diz, quais formas você vê? São quadrados, né? Talvez você tenha dito linhas, porém você provavelmente não disse círculos. Mas é isso, tem círculos nessa imagem. Consegue ver? Tá, eu vou mostrar. Aqui ó, tá achando difícil ainda? Deixa eu dar um zoom. Isso é conhecido como ilusão do cofre, e foi criado pela Neurocorrelate Society em 2006, como uma inscrição para o concurso de melhor ilusão do ano, o qual eu realmente gostaria de saber que existisse antes de começar esse vídeo. De qualquer forma, embora você quase certamente tenha percebido as formas retangulares primeiro, se você olhar com atenção suficiente, vai ver que as barras verticais realmente criam círculos perfeitos. Uma teoria sobre essa ilusão postula que quando a informação visual não é clara, os nossos cérebros são mais propensos a procurar por cantos ou ângulos rígidos, pois são pontos de ancoragem a partir dos quais podemos tentar dar sentido ao resto da informação. Bom, essas foram algumas das ilusões mais loucas e de quebrar a cabeça que eu consegui encontrar. Qual foi a sua favorita? E teve alguma que eu deixei de falar aqui? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.